Então, com a palavra, o nosso expositor, Dr. Marcos Félix Jobim, que vai falar sobre o paradigma do processo estrutural. Muito boa tarde aos senhores e senhoras presentes. É uma grande alegria me fazer presente aqui na tarde de hoje, porque eu acho que esses são os momentos pelos quais a gente estuda uma vida inteira. É poder vir aqui, debater e dialogar, e a partir disso tentar construir um modelo de justiça civil melhor. Então, agradeço encarecidamente o convite feito pela doutora Marga, pela doutora Thaís, que prontamente aceitei já há alguns meses atrás e que me alegrou encarecidamente poder participar desse momento aqui na Imagens, na frente de todos vocês, para que a gente possa, pelo menos durante os debates depois, sanar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos que possam eventualmente ficar da minha fala. Eu falo bem calmo, falo bem assim, objetivamente, falo bem tranquilo, para que a gente possa curtir o máximo da palestra, porque a gente vai trabalhar num nível bastante complexo, dentro das teorias do processo, que é o processo estrutural. E dentro dessa teoria, que eu quero que seja uma teoria nova para todos nós, a gente pode ter muitos desvios aí de questões, de dúvidas relacionadas a como isso vai se estabelecer no Brasil, e a partir do diálogo eu acho que a gente consegue estruturar algo melhor. Gostaria de cumprimentar o meu professor de sempre, Sérgio Cruz Arenhardt, meu supervisor de pós-doutorado, ou seja, não posso errar absolutamente nada aqui hoje, ainda bem que já finalizei o estágio de pós-doutorado há algum tempo, não podemos mais buscar esse diploma, então, é o professor de todos nós, é o professor de todos nós da matéria, é o professor com o qual todos dialogam, todos aprendem, então é sempre uma honra muito grande falar ao seu lado e com certeza aprender muito na tarde de hoje com a sua palestra depois. Também, cumprimentando todos o auditório, cumprimentar assim, mais no bairrismo o Oscar, que é meu querido amigo, o professor Vitorelli, que também é um querido amigo, que a gente dialoga muito também sobre esse tema. Na verdade, a gente tem formado uma rede, tentado formar uma rede, que tem estudado e se dedicado muito a tentar compreender os fenômenos desse novo tipo, ou nesse novo ramo de direito processual, que seria, então, o processo estrutural. Eu tenho... Oi? Mais perto? Não, eu estou com a saúde meio desestruturada, Mas brincadeira à parte, não, eu prefiro falar sentado até porque eu tenho aqui eu não trouxe transparências, tá? O pessoal estava se arriando que eu ainda sou da época das transparências. Eu trouxe aqui só umas anotações para que a gente possa aqui se manter uma linha de raciocínio, então eu prefiro ficar sentado, doutora Thaís, ok? Não esquecendo também a via crítica que a gente tem no mestrado, no doutorado, que a gente vai, enfim, debatendo com os alunos e chegando a algumas construções. Eu desconfiei quando eu fui convidado ao curso de processo civil, cujo tema era processo estrutural. E eu explico por quê. Porque eu acho que o processo estrutural necessita uma teoria própria. Tudo aquilo que a gente vai estudar do processo estrutural pelo processo civil acaba se estragando. Então, se eu fosse deixar uma primeira informação, e eu quero deixar umas 5 informações aqui nessa tarde de hoje, apesar de nós termos uma espécie aqui de curso de processo civil, a tarde de hoje foi muito bem delimitada em processo estrutural e em processo coletivo. Alguns defendem que o processo estrutural é uma espécie de processo coletivo, outros defendem que não necessariamente é, como eu, e vamos ver se até o final eu consigo fazer essa explicação mais claramente. Então, a gente está tendo uma tarde hoje baseada nesses novos litígios, nesses novos momentos que o litígio nos traz de grande complexidade, que nós temos, a partir dessa grande complexidade, criar um rito próprio. Criar um rito que consiga dar conta de todo aquele litígio que se faz dentro do caso concreto. E essa criação desse rito estrutural é uma criação que vem paulatinamente acontecendo aqui no Brasil e que eu até ia fazer uma brincadeira, quem lembra do filme Poltergeist, da década de 80, o professor Sérgio com certeza lembra, o professor Vitorelli não era nascido ainda, Em 82, possivelmente não lembro do filme, mas tem uma hora que a menina chega e fala para a família, na frente da televisão, nós não estamos sozinhos. E o que eu tenho para dizer aqui como uma segunda informação dentro do processo estrutural, do litígio estrutural, como a gente queira falar,
nós não estamos mais sozinhos, né? Nós temos no Brasil hoje grandes núcleos dentro de grandes instituições de ensino superior se dedicando cada vez mais a compreender o fenômeno do processo estrutural. Nós temos aqui na PUC, né, comigo e agora com o Dr. Gustavo Osna, que recentemente foi contratado para fazer parte do nosso mestrado e doutorado, uma escola de processo que estuda o processo estrutural. Na verdade, o processo estrutural fez parte de uma parte da minha tese de doutorado lá em 2012, que eu trabalhei, então, com algumas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e o que eles fizeram na década de 50 para fazer a dessegregação racial nas escolas públicas. Então, daqui a pouquinho eu volto a isso, mas para dizer para todos que não estamos mais sozinhos. Temos lá na Universidade Federal do Paraná o professor Sérgio Cruz Arenhardt se dedicando cada vez mais a estudar o fenômeno. A prova está aqui, o professor Edilson Vitorelli é egresso daquele doutorado, e por isso, né, temos, além do professor Vitorelli, agora, mais recentemente, o professor Jordão Violim, que vai defender também uma tese tentando estruturar melhor esse processo estrutural dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos o próprio professor Edilson na Mackenzie. Nós temos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro o professor Marco Antônio Rodrigues se dedicando também ao estudo do processo estrutural, já com algumas orientações de mestrado. Temos um constitucionalista dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, chamado Rodrigo Brandão, também se dedicando ao estudo do processo estrutural. Temos um outro constitucionalista muito conhecido de todos, que é o Daniel Sarmento, também se dedicando, né, às questões relacionadas ao processo e ao litígio estrutural. Tanto que uma das questões mais palpitantes hoje do país, que é o estado de coisas inconstitucional da prisão, vem pela mão do Daniel Sarmento. Nós temos o professor Fred Dier na Bahia, já também estudando as questões do processo estrutural. Dia 10 de junho, eu e o professor Sérgio estaremos lá na Bahia, o professor Sérgio via Skype, pelo que eu sei, né? E eu presencial, arguindo uma dissertação de mestrado de um orientando do professor Fred. Nós temos o professor Humberto Teodoro Júnior, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que já orientou tese de doutorado no tema. Nós temos na Universidade Federal do Espírito Santo, a mais, né, de repente, a que mais tenha contato com litígios estruturais por causa dos casos de Brumadinho e de Mariana, que vai ser falado aqui mais tarde pelo professor Edilson e pela doutora Vânila, com o professor Hermes Zanetti Júnior, com o professor Marcelo Abelha e outros tantos. Nós temos a Universidade Federal de Ouro Preto, com o Observatório do Processo, com o doutor Leonardo Nunes, pesquisando o tema. Nós temos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o professor Antônio Gai, também pesquisando o tema. Temos alguns trabalhos já seminais na Universidade Federal de Santa Catarina e no Instituto de Direito Público lá de Brasília, com o professor Jefferson Cairus. Tudo isso para dizer, então, que não estamos mais sozinhos no tema. Não mencionei aqui um dos principais centros de estudos de processos estruturais ou litígios estruturais, que seria a própria Universidade do Largo de São Francisco. Por que eu deixei ela pelo final? Porque dela vem um projeto de lei que recentemente foi arquivado sobre o tema. Então, nós tivemos até, acho que novembro do ano passado, ou dezembro do ano passado, um projeto de lei, projeto 8058/2014, que trabalhava, então, com os conflitos de interesse público e muito perto daquilo que a gente, enfim, entende que sejam os processos estruturais ou litígios estruturais. Então, esse projeto de lei foi gestado, né, na Escola Paulista de Processo, pela professora Ada Pellegrini Grinover, pelo professor Kazu Watanabe, pela professora Suzana Henriques, e passou um grande tempo esperando as audiências públicas. Saíram as audiências públicas, foi feita então uma nova rodada de estudos na Universidade do Largo de São Francisco. Nessa nova rodada de estudos, o projeto foi arquivado no Congresso Nacional. Mas esse projeto, que é o 8058/2014, tinha algumas coisas muito interessantes relacionadas à forma de ritualização desse tipo de litígio. E que a gente vai poder, ao fim e ao cabo, aqui nos debates, poder aprimorar um pouquinho mais algumas das formas. Em especial, uma que eu quero deixar bem clara desde cedo, a questão do plano.
né? A questão de, nesse tipo de processo, se trabalhar antes de tudo, antes mesmo de decisões estruturantes ou de medidas estruturantes ou de sentenças estruturantes, trabalhar com plano. Acho que o plano, e essa é a palavra, é a parte mais interessante que o projeto tinha e que, enfim, a gente deve compreendê-lo melhor para que a gente possa, a partir dele, se chegar ao rito estrutural. Também, né, só para já deixar um convite, até porque a professora Thais fez questão que eu fizesse a propaganda, nos dias 25 a 27 de setembro de 2019, a PUC vai receber todas essas escolas que eu acabei de falar para os senhores e para as senhoras, num grande congresso internacional de coletivização e unidade do direito. Na verdade, isso é o segundo. O ano passado a gente teve o primeiro congresso de coletivização e unidade do direito, onde vieram as maiores autoridades do mundo para falar da matéria, vieram da China, vieram da Inglaterra, vieram dos Estados Unidos, vieram da Argentina e vieram de todo o Brasil debater aqui durante 2 dias conosco. E esse ano, né, sob a coordenação minha, do professor Edilson, do professor Sérgio e de outros tantos colegas, virão mais pessoas. Seremos mais de 60, trabalhando durante 3 dias, com enfoque bastante, né, objetivo nos processos estruturais, em 3 grandes mesas, certo? Então, fica o convite aqui, para que nos dias 25 a 27 de setembro, vocês possam, então, se fazer presente e debater lá na PUC esse assunto tão interessante. Então, esse é o primeiro das informações, ou segunda das informações que eu queria deixar nessa tarde de hoje. Terceira informação. Terceira grande informação que eu acho interessante a gente trabalhar na tarde de hoje. Não é só no Brasil. Eu acho que isso é um outro dado que merece algum destaque se a gente está falando assim, num paradigma, num panorama, como a professora Thais e a doutora Marga falaram para mim, do processo estrutural. Ao passo, então, de demonstrar a todos e a todas que não estamos falando mais em poucas escolas falando sobre isso, também é fato de que há, no mundo inteiro, pesquisas, decisões relacionadas a processos estruturantes. A mais conhecida delas, e da onde a gente bebe, a maior de todas as fontes, é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é da onde a gente vai beber as fontes iniciais do que vem a ser, então, um processo estrutural ou um litígio estrutural. Claro que com todo o pragmatismo que eles têm, dentro da sua Suprema Corte, nós temos que extrair, a partir daqueles julgamentos, algum tipo de rito, porque nós somos aqui viciados por rito. Nós precisamos de um rito para poder dar conta do negócio. Só que eu tenho uma outra informação. Esse tipo de processo, quanto menos rito tiver, melhor. É como uma amálgama, é como meus filhos brincam com aquele que está agora no Praia de Belas, o slime. Aquilo que deixa o sofá uma desgraça em casa, né? É tipo um slime. Ele se amolda ao rito que se apresenta diante de todos nós. Não há outra definição para isso. E para isso eu não posso ter um rito pré-definido. Por isso eu trabalho com plano. Por isso trabalhar com plano é muito mais efetivo, eficiente e eficaz do que trabalhar com um rito duro que não vai dar conta de praticamente nada que o litígio estrutural venha a trazer. Então, lá nos Estados Unidos, só rapidamente, porque eu estou controlando meu tempo aqui, não, né? Não fique tranquilo, não... temos tempo. Tá, eu sei, não, pode deixar. Só para deixar bastante claro. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Em 1896, houve o julgamento de um caso chamado Plessy versus Ferguson. Que caso era esse? Era um caso no qual o estado de Louisiana separava brancos e negros a partir de acts, né, a partir de leis. Uma dessas leis era a lei dos vagões de trem separados. Ou seja, né, já havia acontecido o quê? A abolição, já havia acontecido a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos estão se preparando, então, para entrar no século XX, mas os estados do Sul não gostaram nada, né, da abolição e puderam, então, criar suas próprias leis, segregando brancos e negros. E segregaram em alguns locais. Um deles foi dentro dos vagões de trem. Ou seja, se os vagões de trem têm, né, as mesmas coisas, se eles são idênticos, não há problema nenhum eu separar negros e brancos. Ou seja, tendo a mesma estrutura, o vagão A, do que o vagão B, negros e brancos poderiam, naquela época, ser separados sem que isso
viesse contra a abolição da escravidão. Era uma possibilidade que o Estado tinha de legislar sobre a matéria. Pois bem, não vou dizer negro, né, porque ele era 7/8 brancos e 1/8 negro só, um cidadão, então, resolveu o quê? Resolveu ir à Suprema Corte, claro, depois dos trâmites necessários, para ver se essa lei era constitucional ou inconstitucional. Ele entrou num vagão de branco, mas porque ele era branco, e durante a viagem chamou o bilheteiro e disse: olha, eu sou negro, para fins da legislação. O bilheteiro falou: o senhor desce, ou o senhor vai ser preso e pagar uma multa de $25. Ele preferiu pagar a multa de $25 e ser preso e questionar o sistema, se aquela lei era constitucional ou não. Em 1896, a Suprema Corte dos Estados Unidos chega, então, ao momento da sua decisão e julga, então, constitucional a lei do Estado de Louisiana, que separava negros e brancos. Ponto. Isso, teoricamente, foi um tiro no pé da comunidade negra, que viu, a partir desse caso, ser espraiado para todos os demais ramos da sociedade aquele julgamento que dizia que o Act era constitucional. Então a gente começou a ver o quê? Segregação racial nas escolas, segregação racial nos clubes, segregação racial nos tribunais, segregação racial nos cinemas, segregação racial nos restaurantes, segregação racial nas escolas e assim por diante. Ou seja, ele tomou conta do sistema dos estados, pelo menos do sul dos Estados Unidos, esses sistemas segregacionistas. Ponto. De 1896 a 1954, esse precedente, que era separate but equal, separados mas iguais, foi questionado 7 vezes na Suprema Corte. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou constitucional nas 7 vezes. São 7 vezes confirmando o precedente Plessy versus Ferguson. Até que em 1954, então, numa decisão tomada por 9-0, depois de muita mão de obra de um Chief Justice chamado Earl Warren, a doutrina dos separados mas iguais foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mas se deram conta que, por si só, não se chegaria a nenhuma efetividade à decisão se não se tomassem o quê? Medidas posteriores ao julgamento. Então, com o caso Brown versus Board of Education, que foi o caso, então, que teoricamente revogou Plessy versus Ferguson, a gente deveria tomar pela Suprema Corte medidas adicionais para quê? Para que o sistema de dessegregação desse certo. Então, o que fez a Suprema Corte? Delegou aos demais tribunais federais e estaduais a possibilidade deles implementarem algumas medidas que foram chamadas de Structural Injunctions ou Structural Reforms, ou seja, reformas estruturantes, que foi o tema que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Para quê? Para que desse certo o caso da dessegregação racial. Para que os estudantes negros pudessem ir à escola dos brancos em condições de igualdade. Então, o que fez o tribunal, os tribunais americanos? Determinaram, então, a quebra dos banheiros das escolas e a reconstrução de novos banheiros, a retirada dos bebedouros que segregavam brancos e negros, a retirada dos ônibus que segregavam, a contratação de corpo docente de professor negro para as escolas de branco, a questão da troca de ônibus, ou seja, o ônibus parava na escola de brancos, pegava metade dos brancos, levava para as escolas de negros, pegava os negros nas escolas negras, levavam para as escolas de branco e tentavam, então, fazer o quê? Acabar com essa segregação que existia. Então, isso que a gente acaba chamando de processo estrutural. É além da decisão judicial, quando se sabe que aquele plano de direito material, aquele plano de fato das coisas, não vai mudar por si só com aquela decisão judicial. Então, essa é a origem das decisões estruturantes, das medidas estruturantes, ou qualquer outra forma de nome que se queira dar. Ponto. Estados Unidos, anos 50. Depois disso, Marco, alguma coisa aconteceu? Claro, muita coisa aconteceu. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos veio a julgar depois alguns outros casos. Em alguns tribunais federais, alguns julgamentos de casos envolvendo o sistema carcerário norte-americano. Enfim, há vários casos nos Estados Unidos relacionados à nossa matéria. Mas não é só lá. Não é só lá. No Canadá, por exemplo, tem um caso bastante conhecido chamado Dulce Brudeau versus Nova Escócia, que é um caso interessantíssimo que leva
ao artigo 23 da Carta de Direitos do Canadá. Porque, como a gente sabe que lá existe duas línguas mães, ou seja, o francês e o inglês, em algumas províncias, o inglês é a língua que se educa grande parte das minorias canadenses. Só que, por essa Carta de Direitos, por exemplo, parte dessas minorias tem direito, se assim quiserem, de serem alfabetizadas pelo idioma francês. O que aconteceu? Não se implementava nunca esse sistema de, nessas províncias, se poder fazer, então, a alfabetização e a educação pela língua francesa. Foi procurado o Poder Judiciário, que implementou, a partir desse caso, a possibilidade, então, né, progressiva de criação de vagas para as crianças e pessoas que gostariam de ser, então, educadas e alfabetizadas na língua que a Carta de Direitos de 1982 canadense lhes confere. Um caso bastante interessante, bastante polêmico, mas, enfim, um caso que merece, então, o nosso cuidado. Na Índia tem caso, entre os mais, vou sempre trazer o mais conhecido, tá? É o PUCL versus Índia, no qual o tribunal criou critérios prioritários de alimentação de pessoas idosas, pessoas inválidas, homens e mulheres abandonadas com risco de fome, mulheres grávidas, assim como crianças abandonadas. Então, a gente tem o caso PUCL versus Índia, que trabalha também sobre esse mesmo paradigma. Na África do Sul foi um dos momentos em que o processo estrutural também teve uma grande alta, mas, enfim, o caso mais conhecido de lá é o Government of Republic of South Africa versus Grootboom. O que era isso? O tribunal criou um plano subsidiário ao plano principal do Estado. Para quê? Para um programa de habitação que é existente dentro da África do Sul. Ou seja, aquelas pessoas que ficaram de fora do programa prioritário do governo foram gradativamente implementadas a partir da mão do Poder Judiciário, nesse caso. Na Colômbia, nós temos casos também bastante interessantes, mas dentro do que mais chama a atenção é o caso da sentença de tutela T025/2004, que trabalhou com os refugiados nas áreas existentes de grandes conflitos armados. Como foi, né, como nessa área de resistência de conflitos armados teve uma retirada abrupta dos moradores de dentro das suas residências, de dentro de seus lares, tudo isso foi feito à látere das garantias individuais que cada um de nós tem. Então, tudo isso foi questionado dentro do Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário colombiano criou um plano subsidiário para quê? Para que essas pessoas fossem retiradas das áreas de conflito dentro, né, de determinados parâmetros, concedendo, então, dignidade a cada um deles. Na Itália, a gente tem o caso Torreggiani versus Itália, que a Corte Europeia de Direitos Humanos determinou que o Estado italiano concedesse, então, a determinados aprisionados iluminação dentro dos presídios, água quente e suplementação dentro do prazo de 1 ano, sob determinadas consequências legais que o Estado que a Corte acabou declarando. Na Argentina, e aí, interessante, porque na Argentina a gente tem uma certa ideia de estudá-los, assim como a Argentina nos estudar. E isso a Universidade Federal do Espírito Santo tem feito muito bem. A Universidade Federal do Espírito Santo, com Hermes Zanetti, tem buscado resolver algumas questões desses conflitos na Argentina e vice-versa. Por quê? Porque na Argentina, por incrível que pareça, a gente tem já lhe dou a palavra, 2 dos maiores casos existentes na América do Sul a partir do Poder Judiciário da Argentina. Claro. Se o professor puder trazer o seu conceito de processo estrutural e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, já que os casos são bastante ricos, mas, de certa maneira, eu achei necessário
fazer essa indagação. Sim. Posso ir crescendo, já vou chegar ali? Claro. É só fazendo um resgate mais, né, apanhado da história e de tudo, mas eu vou tentar, né, num certo momento, chegar a esse conceito que, né, não encontra unanimidade dentro da doutrina brasileira, e isso é uma das questões que a gente mais, enfim, vem a se debater. Até com casos práticos que aconteceram recentemente. Mas, então, na Argentina, né, que é o grande, né, foco dos processos estruturais aqui na América do Sul, pelo menos, com 2 casos que a gente estuda bastante, que é o caso Verbitsky, que fala sobre também o sistema prisional argentino, e o caso mais conhecido de todos, que é o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, e o caso, então, o caso Mendonça, que nos últimos 9 ou 10 anos vem sendo gradativamente despoluído a partir da decisão de 2008, se eu não estou enganado, da Corte de la Nación. Então, esse é, teoricamente, o caso de processo estrutural mais emblemático da América do Sul e que a gente vai buscar determinados, né, conceitos e determinados parâmetros para que a gente traga aqui ao nosso estudo. O caso o caso Mendonça, então o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, ele, além de todos os atores que participaram do processo, contou com nada mais, nada menos do que 44 empresas como, né, demandadas no processo. Por quê? Porque é uma despoluição de um rio que vinha apresentando problemas desde os 1800 e que precisava, então, ao longo de toda a sua extensão, né, melhorar com todo o seu sistema, que acabavam, então, prejudicando 5 milhões de pessoas ao longo da sua extensão. Então, veja que o problema é crônico, veja que o problema é um problema bastante extenso em termos de tempo, mas também bastante complexo em termos de efetivação dessas decisões judiciais. Então, esse é o paradigma do processo no mundo, né? Então, a gente tem no Brasil várias pessoas estudando e no mundo vários processos estruturais acontecendo. No Brasil, a gente vem sofrendo duras críticas quanto à utilização dos processos estruturais. Quer seja em razão de que a gente precisa se esquivar, e se esquivar com bastante, né, esquiva mesmo, das doutrinas que chamam o processo de um ativismo exacerbado, de um protagonismo judicial sem limites, um protagonismo judicial desenfreado, e ao mesmo tempo nós temos que, né, fazer um rito que seja forte o suficiente para que essas críticas sejam respondidas ao longo de todo o nosso estudo. É aquele negócio do cobertor, né? Eu puxo para cima, destapo os pés, puxo para baixo, destapo a parte de cima do meu corpo. Eu tenho que eu tenho que teorizar, eu tenho que criar um rito para que o cobertor pegue toda a pessoa que vai se cobrir com ela. É isso que o processo estrutural tem que fazer hoje. Então, a gente precisa, cada vez mais, trabalhar dentro de um rito que diminua as críticas que se vem fazendo sobre ele. E são bastantes. São bastantes por quê? Porque eu acho que não entendem o que é o processo estrutural. Essa é a grande questão que a gente, ou pelo menos que eu venho me debatendo há algum tempo, principalmente porque a gente estuda o processo estrutural à luz do processo civil, ou estuda o processo estrutural à luz do processo coletivo, que infelizmente foi estudado à luz do processo civil. Então, como a gente consegue colocar para dentro do processo estrutural o quê? Aquilo que são os nossos dogmas, são as nossas impressões que o processo civil nos confere. Um rito estrutural, um processo estrutural não trabalha com as categorias de processo civil. Ou trabalha com as categorias de processo civil lidas de uma forma completamente diferente. O sistema de coisa julgada tem que ser outro. O sistema recursal tem que ser outro. O sistema de saneamento tem que ser outro. O sistema de competência tem que ser outro. Imagina o caso, né, Mariana, que vai ser tocado aqui de tarde pelo professor Edilson, pela professora Vânia. Foram 39, né, Vitorelli, municípios afetados, né, ao longo de todo o desastre de Mariana. De quem é a competência para para julgar essas questões que vão desde do copo de água que faltou até a morte e desaparecimento de determinadas pessoas, ou até mesmo, né, do fim das relações sociais
que as pessoas tinham. As pessoas perderam seus amigos dentro, né, de Mariana, dentro do desastre de Mariana. Como isso é reconstituído para dentro de uma sociedade, como isso pode ser reconstituído dentro de um processo judicial. Veja bem que o nível de complexidade disso é extremamente desgastante para quem vai julgar. Para quem vai julgar. Eu tenho trabalhado diretamente nos autos da recuperação judicial da OI. Nada existe mais perto do que um rito estrutural do que um rito de recuperação judicial. Se eu fosse colocar o que, Marco, mais parece ser hoje um rito estrutural, eu diria, olha, o rito estrutural mais parece com o rito da recuperação judicial, onde eu vou trabalhar com um processo mãe, um processo matriz, em que gera discussões relacionadas a um núcleo, e eu vou, ao largo desse processo mãe, ter vários outros que vão, enfim, se amoldando aquelas diretrizes que o processo mãe vai trazendo. Mas o processo de recuperação é fantástico para tentar entender um pouquinho do rito estrutural. A gente vai, ao longo do tempo, adequando, né, o que vem a ser um plano inicial numa recuperação judicial às vicissitudes dos casos que vêm se apresentando ao longo do tempo na recuperação. Então, a gente tem, né, a recuperação com a falência, a gente pode mais ou menos começar a pensar aí numa coisa mais parecida com um rito estrutural que venha a ser. Então, a gente tem toda essa dificuldade de não ter uma legislação própria sobre o rito estrutural, salvo essa que recentemente foi arquivada, e salvo, então, essas leituras que a gente tenta fazer ligando uma lei à outra. Eu vou pegar uma coisinha do processo civil, relendo, eu vou pegar um pouquinho da lei de falência, eu vou pegar um pouquinho da lei da ACP, eu vou pegar um pouquinho da lei de defesa do consumidor, eu vou pegar um pouquinho da lei de improbidade administrativa e vou começando a criar um rito próprio, como é o que alguns fazem, né? Mas realmente algo que seja um rito preparado para tanto, nós não temos ainda. A gente se valia muito antes do novo código, das leis 9882 e 9868, para trazer o quê? Os institutos das audiências públicas e dos amicus curiae para dentro do processo estrutural, ou dentro do rito estrutural. Veja bem, é uma outra leitura buscando numa outra lei, algo que para o processo estrutural é salutar. Esse policentrismo todo que o processo estrutural vai trazer é necessário para que a gente possa, então, trabalhar isento de críticas. Tudo isso vem dentro de uma democracia processual. Eu estou trabalhando aqui nada mais, nada menos do que uma democracia processual. Eu preciso criar esse rito, eu preciso criar essa conformação toda, a látere do meu rito mãe, para quê? Para que eu possa, ao fim e ao cabo, me escapar de todas essas críticas que têm sido feitas diuturnamente dentro desse novo modelo de direito processual. Então, no processo brasileiro, a gente tem vários nomes já, e a gente tem se perdido até na nomenclatura. A gente tem processo estrutural, a gente tem litígio estrutural, até foi uma discussão minha do professor Sérgio, quando nós fizemos o último livro sobre o tema, se era litígios ou era processo, enfim, ganhou quem? Ganhou o argumento autoridade, é processos e deu, né? Não teve muito o que discutir. Tem medidas estruturantes, que foi a expressão que eu usei na minha tese de doutorado, né? Que são nada mais, nada menos do que técnicas estruturantes. Veja bem, eu tenho um processo estrutural que pode ter uma decisão estrutural que pode expedir técnicas estruturais. Certo? Técnicas de efetivação daquela decisão judicial. Eu tenho, enfim, esse monte de nome que corre a látere do processo estrutural e que a gente precisa, então, começar a dominar para que a gente possa parar de confundir os institutos. Um dos grandes problemas que eu, pelo menos, tenho enfrentado, porque eu tenho sido procurado bastante por procuradores até de municípios, preocupados com algumas questões relacionadas a alguns processos em que eles atuam, é chamar de sentença estruturante ou de decisão estruturante uma decisão que foi feita num processo não estruturante. Acho que, de repente, essa é uma das maiores preocupações que nós temos hoje em dia. Esses dias, óbvio, não vou falar em nomes nem nada, mas eu fui procurado pelo procurador aqui do município, aqui do interior do estado, e que chegou para mim com uma apelação querendo que eu desse um parecer. Uma apelação de 350 páginas. E eu assim, mas ele foi meu amigo lá no mestrado em 2007 e falei, mas doutor, por que 350 páginas?
E ele, porque o município X precisa ser ouvido. Eu falei, bom, agora sim que não, com 350 vai ser difícil de lhe ouvir. Por quê? E aí ele me explicou. Então, houve uma ACP, e nessa ACP foi julgado, determinada a reconstrução do sistema de esgoto que vai cair dentro de uma lagoa. E eu, tá, e aí? Não, e daí que foi ouvido só parte, a parte do município, dos 50% da lagoa para o lado de lá. O meu município, que está nos 50% do lado de lá, não foi ouvido. E segundo estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, veja bem, que estão no processo, em 10 anos, a água dessa lagoa vai sofrer X, Y e Z alterações. E eu não pude falar disso. Eu não pude em nenhum momento, né, por não ter sido convidado, falar sobre esse processo. Razão pela qual eu quero, por essa apelação, além de ser ouvido, eu quero que se anule a decisão, se volte ao primeiro grau, para que se instrua o processo com o quê? Com o meu município podendo falar e com eu podendo apresentar as provas necessárias a tanto. Ou seja, veja bem, um processo cuja sentença foi estruturante, cuja sentença assentou todo o quê? Toda a forma de reconstrução do sistema de saneamento do esgoto para cair dentro dessa lagoa, mas, ao mesmo tempo, em termos de representatividade, ela teve uma representatividade praticamente zero para dentro de um sistema, dentro de um município que também vai ser afetado tanto quanto aquele que contestou e pôde fazer todas as provas possíveis dentro do processo. Bem, então, é uma sentença estrutural? É, mas, Marco, foi dentro de um processo estruturante? Acredito que não. Aliás, né, acredito que o professor Edilson vai falar, o primeiro processo pelo rito totalmente estruturante foi distribuído recentemente até pela mão do próprio professor Edilson, né, no caso envolvendo Brumadinho. Né, no caso envolvendo Brumadinho. É o primeiro caso que nasce estruturante no Brasil. Então, vê bem a diferença entre querer ser estruturante, dizer que há uma sentença estruturante, para um caso que desde o início vai ter essa democracia processual em que Estado, União, município, sociedade civil, afetados, demais pessoas poderão vir ao processo e ter voz. Com isso, eu retiro que grande parte das críticas relacionadas à quebra da tripartição dos poderes, à quebra, então, ao ativismo judicial, a qualquer outra crítica que, né, não dê na legitimidade democrática que eu teria pelo processo, aquelas críticas que realmente a gente não consegue, enfim, se esquivar. Bom, então, grande parte das sentenças. Quando é que eu tenho um processo estrutural? Ou que venha a ser um processo estrutural, né? A Corte colombiana, ela, dentro de um desses casos julgados, ela disse e criou alguns parâmetros para dizer quando eu, enfim, teria a possibilidade de ter um litígio, um processo estrutural dentro do sistema judicial colombiano. Então, eles colocam 4 requisitos. Né? Quando é que eu tenho um processo estrutural? Primeiro requisito para a Corte colombiana, quando há uma violação sistêmica de direitos fundamentais. E aí a gente vai estar falando de direitos fundamentais das 3 dimensões. Das 3 dimensões. A gente não fica nos litígios ou nos processos estruturais somente na segunda dimensão de direitos fundamentais. Não são só os direitos prestacionais que estão perto de serem implementados por um processo estrutural. Não, os direitos fundamentais de primeira dimensão e os de terceira dimensão também encontram vez dentro dos litígios estruturais. Basta ver o caso dos presídios para exercer a própria liberdade, quer dizer, o próprio aprisionamento de uma forma digna, eu estou falando em direitos fundamentais de primeira dimensão. Então, eu tenho que ter uma violação sistêmica desses direitos fundamentais. Segundo, eu tenho que ter uma omissão reiterada estatal, quer seja do executivo, quer seja do legislativo. Então, quando o executivo e o legislativo estão tentando, na teoria, é difícil que a gente tenha um litígio estrutural da forma como a gente está pensando. Mas quando há uma omissão reiterada dos
dos entes públicos para aquele determinado tipo de política pública que deve ser feita, começa então a me nascer segundo requisito, uma segunda possibilidade de a gente poder ir ao Poder Judiciário pelo rito estruturante. Terceiro, há sim uma urgência dentro daquele determinado direito violado e, ao mesmo tempo, uma necessidade de intervenção pelo Poder Judiciário. Esse é o terceiro, mas ele bifurca em dois. Primeiro, há uma urgência e, ao mesmo tempo, uma necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Por quê? Muito relacionado à omissão dos demais entes pelo segundo requisito. E quarto, complexidade. O litígio estrutural se apresenta dentro de uma determinada complexidade que a gente precisa, né, ao enxergar o litígio, ao enxergar a lide, ver a sua existência. A gente está trazendo, dia 25 de setembro, nesse congresso, eu acredito que seja o maior nome do litígio complexo dos Estados Unidos hoje, que é o Doug Randelman. Concorda, professor Sérgio? É o maior? Eu acho que é, né? Então ele vem abrir o nosso congresso e ele que tem a grande bíblia da complex litigation nos Estados Unidos é dele. Então ele vem abrir o nosso congresso e vai trazer lá a sua experiência. Então a gente precisa enxergar essa lide complexa, caso contrário, a gente não poderia estar falando aí de um processo estrutural. Eu vou deixar, depois eu até passo para a doutora Thaís, ou para a doutora Marga, tanto faz, para fins de publicização, um relatório da FGV feito no caso Mariana, logo que houve o desastre, para a gente poder ver o que é a área complexa do litígio. E aí aquele exemplo que eu dei para todos aqui, de que as relações sociais, né, afetivas, se liquidaram em vários municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, para a gente ver o nível de complexidade que a gente vai trabalhar dentro desses processos estruturais. Eu estou com 42 minutos, né? Eu queria só fazer, eu trouxe esse livro aqui para fazer uma referência a um caso, rapidinho, que a professora Ada Pellegrini Grinover trabalha aqui nesse artigo, para mostrar para vocês, né, exatamente a minha ideia inicial do plano. Por que o plano? Por que o plano é tão importante? Por que o plano tem que estar sempre discutindo entre executivo, legislativo, judiciário, sociedade civil e demais pessoas envolvidas naquele litígio? Porque a professora Ada traz um caso aqui bastante interessante do Hospital Municipal Salgado Filho, lá no Rio de Janeiro, que teoricamente teria sido um processo estrutural, mas enfim, não foi, porque não se falava tanto nisso em 2002, quando ele foi ajuizado. Mas vejam bem, era para a contratação, então, de uma leva, por concurso público, de médicos relacionados a tais e tais e tais especialidades naquele hospital, 2002. Se eu não estou enganado, 8 anos depois, a sentença de improcedência. Ótimo. Recurso de apelação foi ao tribunal, o tribunal reformou de improcedência para procedência 3 anos depois. Ou seja, nós estamos falando 2002 para 11 anos, 2014, 2013, por exemplo, ter a sentença reformada pela apelação em sede de tribunal e de apelação. Bom, com isso, o que aconteceu? O hospital, o nosocômio, foi condenado, então, a contratar 79 cargos médicos, das mais variadas especialidades, 3 odontólogos, 89 enfermeiros e 112 técnicos e auxiliares de enfermagem. Ponto. 11 anos depois. Me perguntem, essa era a realidade em 2014 do hospital? Não. Já tinham sido contratados vários médicos, já tinham contratado dentistas, já tinham contratado auxiliares, já tinham contratado muitos dos cargos que a sentença reformada acabou condenando. Que, na verdade, depois o professor Edilson possivelmente vai explicar, é uma das grandes starts da tese de doutorado dele, no caso das lavadeiras. É um dos casos mais interessantes que a gente conhece por aqui. Então, vê bem, sem plano, sendo discutido e rediscutido ao longo de todo o processo, eu chego a esse tipo de decisão. O caso das creches em São Paulo, que ela também trabalha aqui, a ação inicial era para contratação, era para implementação de 736 vagas
em creches do Estado de São Paulo. A sentença condenou o Estado à construção de 150 mil creches, vagas em creches. Totalmente dissonante do pedido inicial. Vê que eu não consigo nem trabalhar com a categoria do processo civil do princípio da congruência. Eu não tenho como ficar adstrito à causa de pedir ao pedido aqui. A causa de pedir é aberta. A causa de pedir, ela é muito maior, ela vem a ser muito maior do que aquilo que a gente tradicionalmente estuda dentro do processo. Então, veja bem que tudo tem que ser reconstruído para dentro desse rito aqui. Então, eu trouxe exatamente esses dois casos para mostrar o perigo que é não dialogar sobre um plano determinado. Esse plano vai ser o que vai dar as diretrizes para que o processo, enfim, dê exatamente aquilo que foi combinado por todos esses atores envolvidos no processo. 45 minutos e 35 segundos, né? Devolvo a palavra à doutora Marga, agradecendo muito pela oportunidade e me fazendo aí presente até o final, porque eu quero ouvir todos os demais colegas. Obrigado. Agradecemos nós. Uma riquíssima exposição, muito interessante. E para não perder muito tempo, depois nós vamos ter os debates.